Se você trabalha com gestão da manutenção, seja como supervisor de manutenção, engenheiro de manutenção, planejador, programador, analista de manutenção, deixa eu fazer uma pergunta. Em algum momento você já teve que elaborar um plano de manutenção para algum determinado ativo, para alguma determinada máquina, e não tinha nenhum tipo de histórico desse ativo, nenhum tipo de informação? Não tinha manual, não tinha histórico de falhas, não tinha algum diagrama, não tinha nenhum documento relacionado a esse ativo? Pois bem, esse é um problema que boa parte dos gestores de manutenção enfrentam em boa parte das indústrias brasileiras. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode elaborar um plano de manutenção partindo do absoluto zero sem nenhum tipo de história. Olá, aqui é o Jonathan da Engeteles e nesse vídeo nós vamos falar sobre como elaborar um plano de manutenção sem nenhum tipo de histórico daquele equipamento do qual você deseja elaborar o plano. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um plano de manutenção. Um plano de manutenção é um documento que vai reunir as principais atividades que têm que ser desempenhadas naquele ativo, seja preventivamente ou preditivamente, de forma sistemática, para garantir três coisas básicas. Que três coisas são essas? Primeiro, a segurança da sua operação. Segundo, confiabilidade. E terceiro, a sua disponibilidade operacional. Garantindo essas três coisas, segurança, confiabilidade e disponibilidade, nós garantimos uma quarta coisa, que é o quê? Os baixos custos de manutenção, os custos ótimos de manutenção. E nesse vídeo a gente tem que entender como que nós podemos elaborar esse plano de manutenção em meio a esse desafio, sem nenhum tipo de história. Um bom planejamento de manutenção é dividido em 7 questões, 7 perguntas. Planejar a manutenção, seja através de um plano de manutenção ou através de uma rotina de planejamento, se resume a responder essas 7 perguntas. A primeira pergunta é a atividade. O que vai ser feito? Qual atividade eu tenho que desempenhar nesse ativo para garantir a sua segurança, confiabilidade, disponibilidade e assim por diante? Então, eu tenho uma atividade que é feita sistematicamente. Entra a segunda pergunta: qual que é a frequência que eu devo realizar essa atividade? Uma frequência mensal, bimestral, semanal, diária? Eu vou ter ali diversas atividades que eu tenho que realizar, cada atividade em uma determinada frequência. Essas duas primeiras perguntas, elas são respondidas no documento Plano de Manutenção. As outras 5, que é a terceira pergunta no caso: quem vai executar essas atividades? Quem irá executar essas atividades? A função. Por exemplo, é necessário substituir os rolamentos de um motor elétrico determinado lá no plano. Então eu preciso de um mecânico industrial por XHH. Eu preciso de 2 eletricistas industriais totalizando X homem-hora. Eu vou ter ali a lista, a relação de funções que vão estar envolvidas nessas atividades preventivas e preditivas. Uma quarta pergunta é com o que será executada essas atividades? Qual que é a relação de materiais, insumos, peças de reposição que esses profissionais vão precisar para desempenhar essas atividades preventivas e preditivas? A quinta pergunta: com o que vai ser executado? A gente já determinou em relação a materiais. Agora a gente precisa determinar com o que será executado em relação a ferramentas. Essas ferramentas são de uso individual, ou seja, cada técnico tem ali na sua caixa de ferramentas, vão ser de uso coletivo, ou seja, vou precisar solicitar, requisitar essas ferramentas numa determinada ferramentaria, ou eu vou precisar talvez até alocar essa ferramenta, vou precisar alocar um martelete, vou precisar alocar um saca-polia especial. Quais são as ferramentas que de fato eu vou precisar? Depois entra aqui a nossa sexta pergunta: por que eu vou estar executando essas atividades? Qual o motivo técnico que eu de fato tenho que executar essas atividades? Esse motivo técnico está relacionado a 3 coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro, a ocorrência da probabilidade de falha. Essa atividade é uma atividade que vai reduzir o nível de ocorrência, a probabilidade de ocorrência dessa falha acontecer. Segundo, a detecção de um possível modo de falha. Essa atividade ela está relacionada ao aumento da probabilidade de detectar um possível modo de falha futuro, ou essa atividade está relacionada à severidade
de um efeito de falha, ou seja, a redução da severidade caso uma falha aconteça, essa atividade vai reduzir a sua consequência, digamos assim. Então nós temos 3 possíveis causas técnicas. Como que essa atividade atua em cima dessas causas técnicas? E a última pergunta, onde vai ser executado? Em que ponto do ativo isso vai ser executado? Para isso eu tenho que entender hierarquicamente como que os meus ativos estão cadastrados. Então, dentro da planta eu tenho uma determinada área, dentro dessa área eu tenho uma sub-área, dentro dessa sub-área eu tenho uma linha, dentro da linha eu tenho uma máquina, dentro da máquina eu tenho os conjuntos, dentro dos conjuntos eu tenho os equipamentos e dentro dos equipamentos eu tenho os componentes. Em que ponto dessa hierarquia essa atividade de manutenção está sendo desempenhada, está sendo executada? No nível de máquina, no nível de conjunto, no nível de equipamento, no nível de componente? Eu tenho que especificar isso dentro dos procedimentos de manutenção. Então veja bem, a primeira e a segunda pergunta, o que vai ser feito e quando vai ser feito, está dentro do plano de manutenção. As perguntas 4, 5, 6 e 7 estão respondidas dentro do procedimento de manutenção, que é um segundo documento, que é irmão do plano de manutenção. O plano de manutenção está lá dentro de um determinado sistema e essas ordens de serviço são geradas, automaticamente, são devidamente, obviamente, planejadas, programadas as suas execuções, e no momento da execução, o procedimento de manutenção, esse documento, ele deve ser fornecido ali para quem está executando, para os executantes, seja através de um documento impresso, seja através de um PDF, seja através de um terminal, um computador que é usado no momento da consulta lá na oficina. De alguma forma, esse procedimento tem que chegar na mão do executante. E quem deve fazer o plano de manutenção? Se nós fôssemos colocar um cenário ideal, onde nós temos aí empresas como Vale, ArcelorMittal, empresas que são muito grandes aqui no Brasil, o cenário ideal é um departamento chamado Engenharia de Manutenção, onde nós temos lá os engenheiros de manutenção que elaboram os planos de manutenção. Esses planos de manutenção elaborados pelo departamento de Engenharia de Manutenção vão para o setor de planejamento e controle de manutenção, que vai ser planejada a sua rotina. Porém, como eu disse, essa é uma realidade da minoria das empresas. Nem sempre na sua empresa vai ter um departamento de engenharia de manutenção que vão ter pessoas que têm a função única e exclusiva de elaborar e gerenciar os planos de manutenção. A maioria das vezes, a realidade do chão de fábrica é que essa atividade vai cair, às vezes, no colo do planejador de manutenção, no supervisor de manutenção, de um coordenador de manutenção, programador, analista. Pode ter certeza que, hora ou outra, na maioria das empresas aqui no Brasil, isso vai parar lá dentro do PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Eu não quero entrar no mérito se isso é o mais correto, se isso não é correto, não é isso. Eu quero aqui resolver o problema que eu propus aqui no início do vídeo. Como que elaboramos um plano de manutenção sem histórico? Bom, o primeiro desafio, independente de quem vai elaborar o plano de manutenção, é a falta de informações. Porque o que acontece? Em algumas empresas, o que a empresa faz? Ela compra o equipamento novo, esse equipamento vem com o manual de operação e manutenção. De posse desse manual, vão ter algumas atividades de manutenção que o próprio fabricante elencou ali para restaurar as condições básicas de operação do equipamento. Então, o setor de PCM pega essas informações, Ctrl+C, Ctrl+V, e ali está pronto o plano de manutenção do ativo. Para quem não tem nada, fazer isso pode até resolver um pouquinho do problema, mas muitas vezes não se tem nem o manual, esse manual já está desatualizado, aconteceram algumas, talvez, atualizações no equipamento, o equipamento já passou por algum tipo de reforma, algum tipo de alteração, foram substituídos alguns componentes que não estão elencados nesse manual, talvez você não tenha esse manual mais. E esse problema acontece porque, segundo uma pesquisa da Abraman realizada em 2017, a média de idade dos equipamentos industriais no Brasil é de 17 anos, ou seja, a média de idade dos equipamentos dentro dos parques industriais brasileiros é de 17 anos, onde a gente pode ter alguns cenários como por exemplo o setor de químicos, saneamento básico e indústria química, que tem ali equipamentos com 28 anos, e a gente também pode ter exemplos como o setor alimentício, que tem 20 anos, 19 anos de uso. Se nós formos considerar que há 20 anos atrás já era difícil ter softwares de manutenção que eram possíveis de armazenar informações de forma confiável e ágil,
muitas dessas informações foram perdidas durante o tempo. É aí que entra as metodologias qualitativas para determinarmos as melhores atividades de manutenção para cada tipo de equipamento, componente e cada determinado contexto operacional. Um desses métodos é o famoso FIMEA. FIMEA é a sigla em inglês para Failure Modes and Effects Analysis, que em português significa análise dos modos e efeitos de falha. O FIMEA é uma metodologia analítica onde nós vamos analisar os modos, ou seja, os sintomas de uma falha em um determinado item, seja um equipamento, uma máquina, em algum determinado ativo, e os seus efeitos de falha, ou seja, as suas consequências. Como os sintomas, as falhas e as consequências dessas falhas trazem um determinado nível de risco ao contexto operacional e o que eu posso fazer para reduzir ou mitigar, levar esse risco a zero. O FIMEA ele foi criado inicialmente em 1968 e ele foi normatizado, ele recebeu a sua primeira norma em 1974 pelo Departamento de Defesa americano. E inicialmente o FIMEA foi criado pensando num contexto de gerenciamento de falhas de navios de guerra e submarinos. E hoje, se nós formos contar todas as normas que existem de FIMEA, são mais de 18 normas para cada tipo de FIMEA, existem diversos tipos. Porém, a norma que melhor se encaixa no nosso contexto aqui, que é o contexto de manutenção, elaborar um plano de manutenção, é a norma SAI-J 1739, que inclusive foi revista e atualizada em janeiro de 2021 e teve a sua última versão publicada. Como dito, o FIMEA é uma metodologia analítica para gerenciamento dos modos de falha e possui um objetivo muito simples, que é, através de uma análise de eventos que podem comprometer a função de um determinado ativo. O que é o comprometimento da função de um determinado ativo? É o evento falha. Então, eu tenho uma série de eventos que estão suscetíveis a acontecer no meu equipamento e suspender a função desse equipamento. Eu vou analisar 3 pontos. Eu vou analisar qual que é a probabilidade de ocorrência desses eventos. Eu vou analisar qual que é a probabilidade de detecção ali de algum sintoma que pode acontecer antes desse evento, e eu vou analisar ali qual que é o índice de severidade, qual que é o nível de impacto à severidade caso esse evento aconteça. Eu vou analisar esses 3 pontos e agora que eu tenho esses 3 pontos analisados, eu tenho como calcular um determinado nível de risco. Dado que eu consigo dar uma nota de 1 a 10 para o índice de ocorrência, de 1 a 10 para o índice de detecção e de 1 a 10 para o índice de severidade, se eu multiplicar o índice de ocorrência, severidade e detecção, eu vou chegar no indicador chamado RPN, Risk Priority Number, número de prioridade e risco. Quanto maior esse número de prioridade e risco, mais esforço eu tenho que colocar para, primeiro, não deixar essa falha acontecer. Segundo, caso essa falha esteja próxima ao acontecimento, eu consiga identificar sintomas em estágio inicial. E terceiro, caso essa falha venha a acontecer, o que eu tenho que fazer para mitigar as suas consequências, mitigar ali os seus efeitos de falha. A maioria dessas atividades vão elencar um plano de manutenção de forma sistemática. Então, basicamente, o workflow para você construir um FIMEA é esse que você vai ver na sua tela agora. Primeira coisa que você tem que entender é que você não elabora um FIMEA sozinho. Você vai ter a norma, ela nos direciona a elencar, convocar um time que vai sair aí de 4 a 6 pessoas. Então esse time tem que ser composto por técnicos de manutenção, quem estiver à frente do projeto, um planejador, coordenador, engenheiro de manutenção, supervisor, quem quer que seja. Porém, você precisa de um time para começar um determinado FIMEA. Formada a equipe, você vai ter que escolher agora o ativo, a máquina no qual você vai fazer o plano de manutenção. Para essa máquina, você vai ter que determinar uma função principal. No nosso exemplo, nós temos aí uma envasadora. Então, função principal dessa envasadora é envasar 600 mil garrafas por hora de uma determinada bebida.
Essa máquina, dentro dela nós temos os conjuntos e os equipamentos. Cada equipamento e cada conjunto vai desempenhar a sua função para que a função principal da máquina seja atingida. Então eu vou determinar lá, dentro dessa máquina eu tenho uma bomba. Qual que é a função da bomba? Bombear X mil litros por hora de um determinado fluido do ponto A para o ponto B. Eu vou ter lá um conjunto de fechamento de tampas. Qual que é a função desse conjunto de fechamento de tampas? Fechar as tampas a cada X tempo. Vou ter lá a função de cada equipamento. Se eu tenho uma função, cada equipamento tem uma função, eu tenho ali uma probabilidade de falha. O que é a probabilidade de falha? A probabilidade de acontecer um evento que interrompa a função. Então, se eu tenho ali as possíveis falhas, essas possíveis falhas têm o seu determinado índice de ocorrência. É uma nota que eu vou dar de 1 a 10. Se eu tenho uma falha, essa falha ela tem um sintoma. Em algum momento antes dela acontecer, essa máquina vai começar a me dar indícios que tem alguma coisa errada. Esses sintomas a gente chama de modo de falha. Esse modo de falha ele tem uma determinada nota que é o índice de detecção, também de 1 a 10. Quanto mais fácil a sua detecção, menor a nota. Quanto mais difícil detectar esse sintoma, maior vai ser a nota. Depois, se eu tenho uma possível falha, e caso essa falha aconteça, eu tenho um determinado nível de consequência. Essas consequências é o que nós chamamos de efeitos de falha. Da mesma forma, o efeito de falha tem a sua nota. Essa nota é o índice de severidade. Quanto mais grave, quanto mais severa a consequência desse efeito de falha, maior a nota. Quanto menor a consequência, menor a nota. Se eu tenho o índice de ocorrência, o índice de detecção e o índice de severidade, eu vou multiplicar a nota que eu dei para cada um, e agora eu vou ter ali um indicador chamado RPN, Risk Priority Number. Supondo que você fez toda essa análise de todos os itens da máquina, você vai ter uma planilha como essa aí que está aí na sua tela, que pode chegar a mais de 1000 linhas. Aí você fala, nossa, mas eu vou ter mais de 1000 atividades de manutenção? Não, porque o que você vai fazer? Você vai pegar o RPN e filtrar do maior para o menor. Quem tiver o maior RPN, o maior Risk Priority Number, o maior número de prioridade e risco, é quem de fato você vai ter que se preocupar. Então você começa a análise do maior para o menor e você vai ver que com o passar do tempo, algumas atividades, conforme a nota vai caindo, elas vão se tornando irrelevantes frente àquelas que de fato você encontrou. Se você fizer um Pareto, você vai ver que 80% das falhas que realmente têm impacto na sua operação estão centralizadas em 20% dos RPNs. Então, isso tudo você consegue fazer sem nenhum tipo de histórico, porque é uma abordagem qualitativa e uma abordagem também proativa. A partir daí você chega nas determinadas ações preventivas. Essas ações, elas vão ter obviamente um determinado custo e a partir dessas ações você consegue formatar um orçamento. Então, o que é importante você saber? Primeiro, se você fizer o FIMEA sozinho, o FIMEA vai estar limitado ao seu conhecimento e experiência. Por isso que você tem que fazer o FIMEA com um grupo de pessoas que têm mais experiência que você e também pessoas que conheçam tecnicamente, de fato, o equipamento do qual vai estar sendo elaborado o FIMEA. Então, quanto mais pessoas experientes, limitado a um grupo de 6 pessoas, você colocar para fazer o FIMEA, melhor. Segundo ponto, o FIMEA em si, ele precisa de revisão. Como nós falamos aqui no início, é uma metodologia qualitativa, analítica. Então, conforme as coisas vão acontecendo, você vai revisando seu FIMEA. Aconteceu uma falha e essa falha não estava mapeada no FIMEA, esse FIMEA precisa ser atualizado. Passou muito tempo, as ações de manutenção que estavam sendo feitas, a equipe já percebeu que estão superdimensionadas, talvez seja a hora de reduzir ou a frequência de manutenção ou talvez até substituir o determinado tipo de atividade de manutenção para gerenciar aí os modos de falha nesse ativo. É importante você ter a visão de que o FIMEA é uma metodologia que visa garantir função desse determinado ativo. Então, você sempre vai estar orientado a desenvolver um plano de manutenção partindo do princípio de garantia da função. Então, aqui eu vou deixar para você
duas tarefas de casa. A primeira é, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê um like nesse vídeo caso ele tenha sido útil para você. A segunda tarefa é, aqui nesse canal tem diversas aulas completas com 2, 3 horas com explicações práticas e exemplos reais de aplicação do FIMEA, essa metodologia que talvez você acabou de conhecer. Então se inscreva no canal e assista esses vídeos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!